Fala, meus Toredas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Master Mega do Toreda Cast. Gostou? Será que tá funcionando? O que tá funcionando? O microfone? Tem que estar, se não tiver, né, grava de novo. Seja muito bem-vindo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque é nesse canal aqui que você vai aprender muito conteúdo sobre mercado financeiro, investimento, crescimento de negócios e como que faz para você regularizar talvez a sua vida financeira aí, se você não consegue ter uma boa vida financeira. Então, o nosso foco aqui é sempre transmitir o nosso conhecimento, né, Eliane? Sim. Para que você possa aprender, anotar e aplicar na sua vida e colher bons resultados, né? Colocar principalmente em prática, não só assistir e engavetar. Colocar em prática, costumo né? falar que tem 3 perfis de pessoas, né? Sim. Tem um nerd, que é o cara que estuda, mas não faz nada com aquele conhecimento que ele adquiriu. Uhum. Aí tem o preguiçoso, que é o cara que nem estudar e não estuda. Uhum. E tem o nerd aplicador, que é o cara que estuda pra caramba, mas ele aplica. Né? Então, é isso aí. qual o perfil que você coloca na sua vida? Top? Top. Então vamos lá. lá. O que você preparou para nós hoje, Eliane, nossa roteirista do Toreda Cast? Vamos lá. Hoje vamos falar por que e quando o Rodrigo Toreda decidiu ser o chefe da própria vida dele. Faz tempo, viu? É. Legal. Bom, vamos lá compartilhar um pouquinho dessa experiência, né? Sim. Nessa minha trajetória empreendedora, eu sempre assisti muitos outros empreendedores que começaram do zero e essas histórias, além de me dar motivação, me trouxe muito conhecimento também. E hoje chegou a minha vez de compartilhar um pouco, né? Sim, nós vamos conhecer um pouquinho como foi essa trajetória, o porquê, o segmento, quais os passos, se erros. foi fácil, se foi difícil, se existem vantagens ou desvantagens. Tudo isso hoje aqui com o cara, Rodrigo Toreda. Espero poder surpreendê-los e compreender. Falei tudo errado. Espero surpreendê-los e contribuir, né, para o seu conhecimento. É isso aí, fala difícil, hein? Aprendeu a falar difícil Editor, também. por favor, coloca um preto e branco ali na hora que eu falei errado. A gente erra e depois fala bonito. É isso aí. Bom, Rodrigo Toreda, quando e por que você decidiu ter o seu próprio negócio? Bom, quando, eu não vou saber te passar uma data específica, mas faz muito tempo, né? Eu lembro até hoje, uma vez eu trabalhava... Eu fui a menor aprendiz quando eu fiz 16 anos, né? Na verdade, assim, meu sonho era ser jogador de futebol. Vamos começar lá do começo? Começa do começo. Eu era o catador de prego enferrujado. Se você não assistiu a história ainda, tem Volta aqui lá. um pouquinho da minha história, né? O meu pai ele tinha uma padaria, e aí ele colocava lenha lá na fornalha, e aí eu coletava aqueles pregos que ficavam ali na cinza com imã de rádio velho, de alto-falante, para poder vender pro ferro velho. Então esse foi o meu primeiro negócio, né? Então assim, eu já venho meio que de uma família empreendedora, né? Minha avó foi empreendedora, meu pai teve negócios, não foram negócios, né, grandiosos de sucesso, mas eu tenho tios, né, que tem negócios e tal. Então eu acredito que um pouquinho da genética a gente já puxou dali. O meu irmão, que faleceu em 2010, é óbvio que eu tenho um carinho muito grande, né? Foi o maior empreendedor que eu conheci na história, né? Ele vendia embalagem, uma loja de embalagem. Então, acho que geneticamente falando, eu já fui puxando ali alguns gatilhos, algumas crenças de ser o próprio chefe, né? Uhum. Quando eu fiz 16 anos, eu tive o sonho de ser jogador de futebol. Tentei bastante tempo, né? Não era tão bom, também não era tão ruim, era um jogador mediano, mas não consegui seguir carreira. Até porque quando eu joguei no time do Campinas, né? Que é o time do Careca, os meus pais não tinham condições de pagar a passagem para mim poder treinar. Então isso prejudicou um pouco, enfim. Com 16 anos eu fui ser menor aprendiz, né? Fui ser patrulheiro, algumas cidades falam que é patrulheiro. Funcionário, né? Digamos funcionário, assim. CLT. Então fui menor aprendiz, fiquei até os 18 anos nessa empresa e depois eu fui efetivado. Nessa empresa, desde quando eu fui menor aprendiz até quando eu saí dela, eu fiquei por 4 anos no total. E eu passei muita dificuldade em questão de relacionamento com o meu chefe lá. Né? Então ele era um cara assim que brigava muito, era um cara muito exigente, não media as palavras para falar. E aquilo foi me deixando um pouco chateado, porque eu não gosto de ser cobrado e não gosto de ser cobrado principalmente por erros que não tinham sido cometidos por mim. Né? Então assim, ele não queria saber quem cometeu o erro, ele só queria descarregar em alguém. Infelizmente, era a gente que era menor e tal. Então essas situações de constrangimento foi um dos motivos que falou assim, cara, um dia eu não vou responder para ninguém. Ou seja, você não era o modelo, né? Não.
que servia de exemplo. Exatamente. E aí eu fiquei nessa empresa por 4 anos e depois eu troquei, né, de emprego. Fui trabalhar na empresa de elevadores, que inclusive por essa empresa eu tenho um carinho muito grande, né? Eu lembro até hoje o Alexandre, né, que é um dos filhos do dono, o senhor Ricardo, que é o proprietário da empresa. São pessoas assim, extraordinárias que me ajudaram muito, principalmente me incentivaram a ter o meu próprio negócio, né? Então, quando eu estava nessa trajetória, eu estava devendo muito para o cartão de crédito na época. Eu comecei a fazer faculdade, comecei a gastar demais, e aí a dívida foi crescendo, eu não tinha dinheiro nem para pagar o mínimo mais. Nossa. Então, o que eu fiz? Eu fui no Google e comecei a procurar formas de ganhar dinheiro. Aí foi quando eu comecei a vender doce, né? Doce de leite, aqueles doces pastosos de pote. Vendi pra caramba, foi o meu primeiro negócio de sucesso, vamos dizer assim. Paguei minhas dívidas, só que eu, inexperiente, tinha 20 anos de idade, não sabia gerenciar nada. Aquela época que só queria saber de namorar, aquela coisa toda, não era tão focado. E tinha aquele medo, né, de sair do emprego e tocar meu próprio projeto. Né? Foi quando eu vendi todos os doces, decidi que não ia continuar mais e parei. E logo em seguida eu fui convidado para trabalhar com um amigo meu que tinha uma empresa de ar-condicionado. Ele me convidou para ser sócio dessa empresa, para fazer toda a parte administrativa. Topei, a gente criou a nossa empresa, também foi uma empresa assim, que no início foi muito bem sucedida. A gente, quando abriu o Shopping Bandeiras aqui em Campinas, a gente conseguiu pegar 7 lojas lá, que deu um boom de faturamento assim em 2 meses, né? Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. Isso tão jovem, né? Mas a gente investiu de forma errada, a gente comprou carro que não precisava, comprou maquinário que não precisava, aí o dinheiro acabou, os clientes acabou também e a empresa acabou fechando. E quando eu abri essa empresa, eu ainda trabalhava nessa empresa de elevadores. E aí que entra o senhor Ricardo, o Alexandre e o Renato, né? Que eram os 3 proprietários que conseguiram me dispensar, né? Me mandaram embora para eu conseguir receber o meu direito, as verbas, né? O fundo de garantia, tudo certinho e tocar o meu próprio projeto. Aí acabou não dando certo e eu voltei a trabalhar na mesma empresa. Me contrataram novamente, né? Como CLT novamente. Como CLT novamente. Então, ou seja, aí já vem os projetos frustrados, né? E aí foi quando aí depois eu casei, enfim. Aí eu comecei a conhecer um pouquinho mais de mercado financeiro e de marketing digital. Só que antes disso eu trabalhei com marketing multinível. Lembra da Telex Free, pirâmide e tal? Eu só queria mudar de vida, eu não sabia que aquilo era pirâmide. Então foi mais um negócio frustrado, né? Onde eu investi dinheiro, acabei perdendo dinheiro, entrei em algumas outras empresas. Só que a partir dali eu comecei a me desenvolver na parte de marketing, porque assim, eu já estava dando palestra em público, comecei a me soltar mais, aquele cara introvertido começou a ter mais facilidade de falar com as pessoas e começou. Isso era bom e você foi gostando disso. Falei, cara, eu acho que eu tenho perfil para ser empreendedor. E aí eu fui pro Japão, né? Depois disso eu fui pro Japão. Lá no Japão foi quando, de fato, eu comecei realmente a estudar marketing digital e mercado financeiro, né? Trabalhei muito tempo como afiliado no mundo do marketing digital, ganhei bastante dinheiro e tudo isso em horário parcial, né? E dentro do mercado financeiro, fazendo os meus investimentos, e aí surgiu a oportunidade de abrir uma filial de uma empresa brasileira que vendia serviços ali de mercado financeiro. E foi então que eu fiquei um pouquinho mais de 1 ano com essa filial lá no Japão, vendi pra caramba também. Então, ou seja, eu sempre tive esse perfil empreendedor, né? Porém, só começou a dar certo aí metade do Japão pra cá, onde eu fazia esses processos tudo em horário paralelo. Então, eu trabalhava 12 horas na fábrica, e aí ia desenvolver o marketing digital, o mercado financeiro, nas horas vagas, né? Onde tinha que estudar e aplicar. Mas até então, assim, até a primeira experiência de comprar os doces e vender, você não sabia que tinha esse potencial. Não. Mas aí você teve uma dor grande, que era pagar o cartão de crédito, que te fez sofrer um pouquinho e se desafiar. Eu tinha muito medo do meu pai. De meu pai descobrir a dívida que eu tinha. Hoje ele sabe, graças a Deus, né? Já tá pago. Mas eu tinha muito medo na época, porque assim, meu pai, ele era muito bravo, né? Ele nos ensinava mesmo o caminho certo, você faz isso daqui, a única coisa que você tem de bom na vida é o seu nome e tal. E aí o meu nome já tava começando a ficar sujo, eu não tinha dinheiro para pagar o mínimo, foi quando eu preciso fazer alguma coisa, né? Foi quando eu comecei a vender os doces. E aí o que eu fazia? Além de encher as pessoas de diabetes, né? Eu vendia pra galera do trabalho, né? Vendia pra galera da igreja e vendia pra galera da faculdade, que era o público que... E na época eu não tinha marketing digital, não sabia fazer marketing digital, não sabia fazer nada disso. Não dava pra vender pela internet, né? Não. Imagina se desse, hein? Esse cara tava voando aí. Fiz um pouquinho de dropshipping também, antes de ir pro Japão,
com roupas do AliExpress. Então a pessoa, ela encomendava a roupa comigo, me pagava, eu comprava a roupa e mandava para a pessoa. Era antes da pandemia, isso tudo funcionava Isso. bem, né? Também ganhei uma graninha nessa parte. Então assim, eu fiz várias coisas que deram certo, né? Apesar de depois de um tempo elas terem fracassado, mas me deram um bom dinheiro e muita experiência. E aí a primeira lição que fica, né? E aí para você que está aí assistindo, anote isso, que nem sempre você vai acertar da primeira vez, né? Eu me espelho muito, assistia muito sobre o João Apolinário, né? O dono da Polishop. E ele quebrou feio as primeiras vezes até ele acertar. E não é da primeira vez, então não desista. Se caso você tem uma ideia, acha que é genial e parte para cima e não dá certo, vai pro próximo. Sim. Uma hora vai dar certo, né? Com certeza. Na verdade é assim, você tem que aprender com os erros, né? Exatamente. Então, respondendo a pergunta no contexto geral, por que eu decidi ser o meu próprio chefe, né? Na verdade, eu acredito que veio um pouquinho dessa genética, mas a vontade mesmo de deixar um legado, sabe? De deixar uma história. Porque assim, a gente tem uma empresa hoje que eu considero ela pequena comparada às empresas que eu estudo, mas a gente quer ser uma empresa conhecida no mundo todo. Então, acho que esse propósito, essa vontade de acordar todo dia e fazer o negócio acontecer, isso que me impulsiona realmente a ter decidido fazer diferente. Eu não quero fazer parte da manada, eu quero realmente ser um cara impactante na vida das outras pessoas e alguém olhar para minha história e falar assim, mano, esse cara aqui, ele me inspirou também a mudar de vida. E tem um monte de gente, né, que de repente decide ser CLT, mas vai ser CLT aqui na Toreda e segue o exemplo, né? Se Deus quiser, a gente vai ter uma equipe muito grande que ganha muito bem. É isso aí, show de bola. E aí, Rodrigo, a gente fica pensando, né, entre tantos mercados, por que o mercado financeiro e por que, né? Porque dentro do mercado financeiro também, igual a medicina, existem várias especialidades. Por que o segmento de Forex? Bom, eu sou só queria ganhar dinheiro. Essa é a resposta verdadeira. Então, quando eu precisava... Simples assim. Eu não queria mais trabalhar no Japão, eu queria ganhar dinheiro. Eu sabia e você sabe, todo mundo sabe, que o mercado financeiro abre portas muito extraordinárias. Uhum. Então eu comecei a estudar o mercado financeiro, só que eu não comecei no Forex, eu comecei com opções binárias. Como na época do marketing multinível, né, pirâmide, que eu errei achando que aquilo iria mudar minha vida, eu também iniciei com opções binárias. Nada contra quem faz, mas eu, particularmente, depois de um tempo, descobri que é um mercado totalmente manipulado, que é um mercado de apostas. Né? Então, quando você se insere dentro do mercado, o que você faz? Você começa a modelar outras pessoas, procurar cursos, etc. e tal. Então, quando eu comecei com opções binárias e eu vi que não dava certo, eu comecei a procurar outras alternativas. Foi quando eu comecei a fazer curso de Forex, gostei e decidi me especializar naquela área. Então, quando eu iniciei, ninguém chegou em mim e falou assim, o mercado financeiro tem ações, tem B3, mercado futuro, tem Forex, na época não tinha criptomoedas. Na verdade existia o Bitcoin, mas ainda não estava no auge como está hoje. Então existe criptomoedas, ninguém me disse isso. Eu fui testando até encontrar alguma coisa. Aquilo que você mais se identificava. Isso. Né? Então, me foi apresentado opções binárias. Isso aqui não é para mim. Então, já que é um mercado manipulado, vamos procurar algo sério. Aí achei o Forex, é um mercado legal. Então vamos ser inserido aqui. E desde então não me interessei em procurar outras coisas, como o mercado interno, ações. Hoje entendo um pouquinho, mas na época que eu comecei eu fiquei focado só em Forex mesmo. Então foi por isso que eu escolhi o Forex, porque a única coisa que tinha sido me apresentado naquela época era o Forex. Entendi. E aí, a partir desse momento que você então decidiu empreender, né? Ser um empresário na área do mercado financeiro em Forex, deve ter tido assim os primeiros passos. Qual foi a sua trajetória até onde você está hoje? Eu juntei as engrenagens do marketing digital com o mercado financeiro. Porque o mercado financeiro até então eu usava para a minha vida, né? Para multiplicar o meu capital, o meu dinheiro, através da grana e do dinheiro que eu ganhava no marketing digital. Então, ou seja, eu tinha 3 rendas, que era o Japão, que pagava as minhas contas, a gente conseguia ainda mandar dinheiro para organizar o apartamento que eu moro hoje. E aí eu tinha o marketing digital, que era o negócio dos meus sonhos que eu gostaria de amplificar. Então, toda a grana que eu ganhava aqui eu colocava no mercado financeiro para amplificar ainda mais, né? Sim. Então, o que aconteceu? Quando eu recebi... Conforme você vai caminhando na sua vida, você vai encontrando vários caminhos, várias trajetórias e várias oportunidades. Foi quando me surgiu a oportunidade
de representar uma empresa aqui do Brasil no ramo de mercado financeiro. O que eu fiz? Eu já tinha um conhecimento em marketing digital, já entendia um pouco de copy, já entendia de tráfego, já entendia de rede social, né? Então eu usei esse conhecimento para vender os serviços dessa empresa. Essa empresa me pagava uma comissão e eu era o representante dela lá no Japão. E eu podia vender a nível mundo, porque o marketing digital é totalmente escalável, né? E a partir daí, eu comecei a estudar ainda mais sobre mercado financeiro. Por quê? Porque os clientes que eu trazia para essa empresa, eu tinha que dar suporte. Então, eu passei a aprender ainda mais. Porque assim, se você quer aprender alguma coisa, você precisa ensinar outra pessoa para esse processo ser mais acelerado. Então, quando você ensina alguém, você é obrigado a sair da sua zona de conforto de fato. Nossa, eu preciso aprender mais porque eu tenho que ensinar para as outras pessoas. É bem aquela máxima, né? Aprende e aprende a ensinar, né? Isso. E ensina quem quer aprender. Aí, através disso, eu fiquei nessa empresa por bastante tempo e depois o proprietário dessa empresa me convidou para trabalhar na empresa matriz, né? Para ser o braço direito dele. Nessa empresa, como eu era o braço direito dele, eu passei a aprender tudo sobre a gestão do negócio, né? O que ele vendia, como que abordava os clientes. Na verdade, tudo isso foi desenvolvido por mim lá dentro, né? Ele fazia um processo de vendas, mas eu fui... ele me convidou para essa empresa para justamente amplificar o setor de vendas, né? Então, a partir daí, eu comecei a entender mais sobre a dor do cliente, sobre como conversar com o cliente, como captar mais clientes. Então, eu entendi sobre o negócio, né? E, consequentemente, o mercado financeiro começou a fazer parte do meu dia a dia de uma forma mais constante, porque aí eu já não estava mais no Japão. Eu estava focado 100% em mercado financeiro. E aí foi quando eu aprendi muita coisa, né? Tanto na gestão do negócio dessa empresa, quanto nas vendas que eu tive que desenvolver e também as negociações do mercado financeiro, porque o proprietário da empresa opera pra caramba e manja pra caramba de mercado financeiro. Inclusive foi com ele que eu fiz os treinamentos, aprendi muita coisa. Fiz outros treinamentos que ficaram ainda mais no meu conhecimento, mas aprendi muita coisa com ele. Então, através disso, foi quando eu decidi de fato me ingressar dentro do mercado financeiro. Porém, não é só o negócio, não, a gente não tem só o Toreda, né? Nós temos outros negócios, como a Rafa tem a clínica dela, que eu ajudo em toda a parte administrativa. A gente tem uma prestação de serviços também em marketing, né? Para um dos maiores guitarristas do Brasil. Então a gente tem outros negócios, mas o nosso negócio principal é a Toreda hoje, que é voltada a mercado financeiro. Então, nada mais juntei o meu conhecimento de marketing digital com o conhecimento que eu tinha de mercado financeiro, transformei em um produto que eu sabia que existia demanda por uma experiência anterior e a partir daí a gente começou a comercializar os produtos da empresa. Ou seja, né, estudar e aprender sobre se especializar no segmento, verificar as estratégias e colocar em prática isso tudo, né? Sim. De maneira que você tenha o processo administrativo organizado, tenha a estratégia de marketing, tudo isso vai fazendo, né? Que Exato. Tudo dê certo. Me facilitou bastante esse aprendizado que eu tive anterior, né? Por fazer parte de uma filial primeiro e depois dentro da gestão mesmo da empresa. Isso é uma coisa que também é muito importante, aí eu chamo atenção para isso, porque às vezes as pessoas hoje, né, estão desempenhando alguma função que de repente não faz muito sentido para ela, e ela não dá aquela importância de aprender aquilo que ela está fazendo ali. Só que aí ela esquece que daqui a alguns anos, de repente, ela pode usar aquele conhecimento. Então eu falava sempre para os meus alunos, né, quando eu dava aula, coloque tudo que for conhecimento na sua mochilinha do conhecimento, porque isso é uma coisa que nunca ninguém vai te tirar. Não, e então, pode ser uma oportunidade. Quando você estava lá no Japão e começou a estudar, querendo ou não, opções binárias, né, não fazia muito sentido, mas tudo fez diferença. Sim. Né? Com certeza, até porque opções binárias, o único fator de ter me tirado desse mercado foi a falta de regulamentação. Mas os padrões gráficos, as análises são todas idênticas ao que a gente faz no mercado de Forex ou ações ou qualquer outra modalidade. E quando você foi chamado para trabalhar nessa empresa, para desenvolver a parte de marketing, você nem imaginava ainda que talvez, né, que você chegaria à dimensão de ter a sua própria empresa e de fazer tudo isso. No mercado financeiro, não. Então. Na verdade, assim, o meu foco sempre foi a área de marketing. Quando eu vim para cá, eu vim focado em abrir uma agência de marketing ou, de repente, dar curso de marketing digital. Inclusive, eu fiz um projeto que se chamava Alvo Lucrativo, só que como eu estava trabalhando na gestão dessa empresa
e tinha demanda do curso, eu não conseguia dar conta. Então eu tinha um contrato com essa empresa, eu decidi cumprir esse contrato primeiro, para depois focar na área de marketing digital, né? Só que a área de marketing digital, ela começou a ficar muito saturada, né? E não era algo que estava me dando muita atração. Mas, inclusive, quando eu fiz a agência, eu fechei contrato com essa empresa hoje que a gente fornece serviço com um dos maiores guitarristas do Brasil. A gente pegou alguns outros clientes também, uma loja de estamparia de camisa, uma fábrica de camisa, etc e tal. Só que aí eu decidi que eu não gostaria de fazer aquilo. Por quê? Porque é muita mão de obra, né? Às vezes o cliente ele não vai te entregar aquilo que você precisa de material, por exemplo, eu precisava de vídeos, eu precisava de informações sobre a empresa, o cliente demorava, então consequentemente se o cliente não me entrega o que eu preciso, eu não consigo entregar resultado. Aquilo começou a me travar muito, né? Sim. E aí foi quando eu sentei com a Rafaela, né, que é a minha esposa, e falei assim, amor, por que a gente não vai para o mercado financeiro, que é algo que eu estou gostando, eu vejo todo dia, já domino muito sobre o negócio, e foi quando a gente decidiu criar o Toredo. Porém, o Toredo ele não é uma réplica e não é uma cópia da empresa que eu trabalhava. Só não vou falar o nome da empresa por questões de ética, né? Mas não é uma réplica. A gente fornece hoje um serviço diferente, que foi um serviço que eu vi que era uma necessidade que nessa empresa que eu trabalhava não tinha, mas tinha demanda. É aquilo que a gente sempre fala, né? A gente, nada se cria, né? Você copia e melhora, isso. Talvez. Então, tá sempre atento às oportunidades, porque sempre, a gente, todo momento, você vai comprar alguma coisa, você vai contratar um serviço, sempre a gente tem uma ideia que pode ser um pouquinho melhor. Exato. É que quem tá dentro, às vezes, não consegue enxergar, mas a gente de fora, aí você viu essa oportunidade. Porque assim, é muito simples de entender, né? Na verdade, a gente eu citei essa ideia de criar esse produto dentro da empresa várias vezes e não foi criado. Eu criei. Aí você viu a oportunidade e foi. Porque assim, é uma empresa, eles comercializam cursos, né? E junto com o curso tem um robô financeiro e tudo mais. Só que eu percebi que as pessoas, elas não estudam, você pode fazer o melhor curso do mundo, ela não vai estudar. E outro detalhe é que por mais que você coloque um robô na mão dela, ela não vai conseguir manusear aquele robô de forma coerente. Então foi por isso que a gente criou o CopyTrade. E as pessoas elas compravam o curso porque elas queriam um robô, não porque ela queria aprender sobre o mercado financeiro. Então quando eu lancei a empresa, a gente começou a comercializar o meu robô. Eu desenvolvi um robô próprio, né? Comecei a comercializar esse robô. Senti essa dificuldade de que as pessoas não conseguiam assistir os vídeos de ensinamento para manusear o robô e aplicar. Então isso estava me gerando muito suporte. Foi então que eu tive a ideia, cara, vamos criar um CopyTrade então, que é um negócio que eu acho que vai dar um boom na nossa empresa. E foi o que a gente fez em janeiro desse ano. Você já tinha essa expertise, você já faz isso para você mesmo, por que não oferecer isso aos clientes? Sim, né? Porque o CopyTrade, ele me gera mais custo do que o robô. E quando a gente começou a empresa, como qualquer empresa de início, a gente não tinha recursos. Graças a Deus a gente já estava com uma estabilidade financeira melhor e tudo mais, mas ainda não tinha um recurso para chegar no investimento de CopyTrade e contratar uma plataforma que ia me fornecer uma prestação de serviço, por exemplo. Então a gente começou com o robô, né? A gente começou a crescer a empresa, fez um fluxo de caixa e aí depois a gente investiu em uma melhoria do nosso produto, onde não foi um investimento barato. E a partir de então a gente vem desenvolvendo cada vez mais estratégias, melhorando a velocidade das negociações, servidor. Então, tem gente que fala assim, beleza, eu vou lá, contrato um plano seu trimestral, eu pago R$297. Esses R$297 não vem líquido no meu bolso. Sim. Desses 297, a gente tem custo com a COP, tem custo com servidor, tem custo com imposto, tem custo com funcionário, tem custo com empresa que emite contrato e por aí vai. Então, a nossa margem de lucro vai diminuindo, né? Então, assim, só que é um produto que hoje no mercado a gente não tem concorrente. Eu posso te falar que eu tenho um concorrente só, que assim... Que tem a mesma qualidade. Do mesmo nível, apesar das dificuldades que a gente está passando nesse ano, mas na transparência que a gente entrega, né, o processo administrativo que a gente tem desde quando o cara contrata o nosso plano até a hora que a gente ativa. Então o cliente hoje ele não faz praticamente nada, a gente dá tudo para o cliente. E quando o cliente enxerga isso, né, porque a maioria dos clientes que contratam os nossos serviços são pessoas que têm vontade de ter uma lucratividade maior, né, diferente do que é oferecido hoje no mercado pelos bancos, mas não tem tempo
ou não tem habilidade, conhecimento para poder fazer, né? E aí a Toreda tem essa solução. Muito interessante, né? Top, porque assim, abrir conta na corretora, quem faz? Toreda. Emitir o contrato, quem faz? Toreda. Ativar o sistema do cara, quem faz? Toreda. Verificar se o sistema do cara está funcionando todos os dias, quem faz? Toreda. Então o cliente não faz praticamente nada além de aplicar o capital na corretora. Então esse processo que a gente criou não existe no Brasil. E se for ver, isso até o cliente pode fazer com alguma... Sim, a maioria entrega vídeos, né? Só que assim, e a questão de conseguir a lucratividade que uma pessoa, né, que um trade que tem aí todo o conhecimento para fazer isso. E outro detalhe, Li, assim, ó, quando a gente vendia o nosso robô, a gente mandava uma sequência de vídeos para o cliente fazer ali na casa dele, no computador dele. O cliente mesmo fazia. Então, tinha o passo a passo em vídeo, com calma, bem devagarzinho, bem didático. Mas mesmo Posso falar assim, 40% das pessoas ainda assim tinham dificuldade de desistir no meio do caminho. E isso acontece... Olha, eu já estou dando a letra aqui para os meus concorrentes, não posso ficar fazendo essas coisas. Isso acontece na maioria das empresas hoje que vendem serviços igual ao nosso. Porque o cara compra, ele manda uma sequência de vídeos, que o cara tem que fazer um monte de processo, ele não consegue, desiste e acaba perdendo dinheiro. Então aqui não. Aqui eu garanto 110% que a partir do momento que o cliente contrata, por mais que ele não saiba ler e escrever, a gente ativa o sistema dele. Por quê? Porque nós temos um processo que realmente funciona, né? E traz uma simplicidade muito grande para o nosso cliente. Facilita, né? Isso. Então tudo isso eu fui observando ao longo desses praticamente 4 anos atendendo as pessoas na outra empresa, que vinha com essas dificuldades, e eu sempre modelando os empreendedores que eu admiro. Cara, você precisa criar soluções para as pessoas. É assim que você vai ganhar dinheiro. Sim. Então eu peguei sempre essas dificuldades, padrões, porque existe um padrão, né? A maioria das pessoas tem dificuldade A, B, C, D. Como é que a gente vai fazer para resolver? Porque vai ter mais pessoas com essa dificuldade. E aí a gente tenta sempre resolver da maneira mais rápida e mais simples para o cliente. E aí você já está dando a resposta da última pergunta. Bom, aí... Eu não li suas perguntas. Né? E na verdade, assim, né, decidiu, escolheu o segmento, implementou e deu certo. Mas assim, todo negócio existe vantagens e desvantagens. Porque no CLT, no funcionário público, tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens. E sendo um empresário, quais são as vantagens e desvantagens que você enxerga? A principal vantagem é a escala financeira. Porque para você ter uma escala financeira grande como o CLT, é bem difícil. Né? Por quê? Porque você depende de uma empresa ser bem sucedida para você ter um chefe que vai te visualizar. Você vai ter que deixar ele bilionário para ele conseguir te deixar pelo menos rico. Porque senão não faz sentido. E aí a gente até tem, né, uma estimativa os maiores cargos que são em menor número, ela tem um limite, né? Uma multinacional aí vai pagar, sei lá, 50 mil reais para um cargo de diretor nacional, sei lá. E aí você consegue escalar muito mais, né? Sim. Como empreendedor. Exatamente. Como empresário. Depende do negócio. Aqui a gente consegue escalar. Mas, por exemplo, se você pega uma pessoa que ela depende de mão de obra para entregar aquele serviço sozinho, um pedreiro, por exemplo. O pedreiro, ele é empresário. Sim. Só que se ele trabalhar só como pedreiro, dificilmente ele vai conseguir ficar milionário. A não ser que ele abra uma construtora com vários pedreiros e aí, entendeu? Sim. Então a vantagem de você ter um negócio que tenha escala é isso, é você conseguir faturar mais do que uma CLT. Desvantagem, você vai trabalhar bem mais do que um cara que trabalha na CLT. Tem gente que não enxerga isso. Eu vou ser empreendedor, né? Porque eu quero ter liberdade de tempo. Fazer como eu quero. Esquece, cara. Então, assim, se você não tiver regra nos seus horários, se você não trabalhar, você trabalha pra caramba, cara. Talvez tenha essa liberdade lá na frente, né? Depois de muitos anos dedicando com essa disciplina até atingir o objetivo que você colocou ali como alvo, Exatamente. Aí quanto tempo demora pra essa liberdade chegar? Então, assim, aí, por exemplo, outra vantagem do meu negócio é que eu consigo trabalhar de qualquer lugar que eu quiser. Né? Por quê? Porque eu só preciso de uma internet e conexão computador. Não preciso de mais nada além disso, ok? Desvantagem, essa desvantagem de ter que trabalhar bastante, né?
Você vai ter também muito mais pepinos para resolver do que numa CLT. Sim. Então, assim, tem várias desvantagens de você ser o empreendedor comparado a uma pessoa de CLT. Você não tem 13º, você não tem fundo de garantia, você não tem estabilidade, Sim. porque tem mês que você vai vender bem, tem mês que você não vai vender, entendeu? Então, assim, só que eu ainda prezo essa liberdade geográfica que eu tenho hoje, poder trabalhar de qualquer lugar, né? A liberdade financeira, que graças a Deus a gente conseguiu atingir, né? Hoje eu ainda não tenho essa liberdade de tempo, mas acredito que um dia terei. Sim. Pretendo trabalhar só até os 50 anos. Será que eu consigo? Falta pouquinho. Falta... Mas será que eu consigo parar nos 50? Porque todo mundo fala que... Não, tem gente que fala que quer arrumar uma coisa para fazer. Não, aí você pode ser voluntário, existem outras coisas que você pode fazer, né? Então, assim, aí, por exemplo, outra vantagem que uma pessoa que trabalha na CLT tem, ou que de repente um trader que opera para si tem. Cara, não tem tanta encheção de saco. Agora, por exemplo, eu como empreendedor, a gente tem cliente que é bonzinho, como tem cliente que é um pé no saco. E falo que tem bastante. Né? Então, essa é uma das desvantagens, você ter que prestar contas para as pessoas, por quê? Porque você está entregando um serviço. Outra coisa que é uma desvantagem também é a responsabilidade. Por exemplo, hoje a gente opera mais de R$1,5 milhão. É diferente de operar só o meu capital. Sim. 100 mil, 200 mil, entendeu? Então você tem uma responsabilidade muito maior, você tem uma pressão muito maior. Sim. Né? Então, assim, tem que pesar na balança. Como acredito que tem vantagens e desvantagens de ser empreendedor, acredito que também tem vantagens e desvantagens em ser CLT, né? Na verdade, assim, né? Existe perfil para quem quer ser empreendedor, tem perfil que a pessoa não é. Ela é CLT e vai ser CLT e concursada. Tem gente, né? O pessoal que é estatutário. É questão de perfil, né? Sim. Mas o que eu vejo hoje é o que você falou que é importante. A questão de ser o chefe, né, o seu próprio chefe e ser empreendedor, empresário, é a escala. E hoje as escolas estão abrindo também os olhos para isso. Eu vejo, por exemplo, a escola da minha filha, eles estimulam a criança a se desenvolver nessa parte. Porque o que gera riqueza é essa escala. E todo mundo tem direito se quiser, a escalar e trilhar esse caminho para gerar essa riqueza, que a riqueza é boa, o dinheiro é bom, Sim. Né? Então, isso é muito interessante e assim, apesar de terem desvantagens, as vantagens são muito grandes também. Uma das vantagens é assim, eu posso chegar a qualquer hora que eu quiser aqui. Só que a desvantagem é que eu não posso chegar a qualquer hora que eu quiser aqui. Sim. Então, o que manda é a disciplina. Não é porque eu sou dono do meu próprio negócio que eu vou levar de qualquer jeito. Senão o seu negócio não vai ter sucesso, né? Então é isso. As pessoas às vezes olham, eu vou empreender porque eu quero ter mais mordomia ou mais liberdade. Cara, não começa, porque não vai rolar. Não vai dar muito certo. Isso é uma coisa que eu falava, né? Quando eu fiz a minha transição de carreira, aí perguntavam, assim, numa caixinha de perguntas lá no Instagram, há quanto tempo você está disponível para trabalhar pelo seu próprio negócio? Aí eu respondi, 30, né? Por quê? Porque 24 horas eu já trabalhava pelo hospital. Sim. Que eu trabalhava. Agora, para o meu próprio negócio, eu estava disponível a trabalhar 30. Se tivesse 30, eu estaria disposta. Ontem foi dia de 7 de setembro, feriado. Trabalhei o dia inteiro. Só que vai folgar amanhã. Folgar sim, entre aspas, né? A gente fala folgar, mas é sábado, é domingo, a gente sempre tá ligado, sempre tá respondendo de cliente. Tem. E esse é um diferencial da Toreda, tá? Vocês podem reparar, vocês que já são clientes e já repararam que mesmo no final de semana, feriado, há atendimento, sim. Né? E assim, ó, eu acho que a pessoa, ela tem que olhar o seguinte fato. Pô, eu trabalho pra caramba. Mas isso não é um fardo para mim. Eu faço porque eu sei que aquilo me traz resultado, eu sei que aquilo vai dar uma liberdade para mim, para minha esposa, para minha família. Sim. Eu sei que aquilo vai poder me proporcionar a oportunidade de mudar a vida das pessoas, de deixar um legado. Então, eu acho que cada um foi chamado para uma coisa na Terra. E o meu chamado é esse, é poder fazer com que a minha empresa realmente cresça e para isso eu preciso me dedicar a ela. Sim. Né? Então... É construção. É construção. E demanda tempo. Sim. Então,
Não pode ser um fardo. É um fardo para você ter uma empresa, porque, por exemplo, o meu pai ele teve uma padaria, só que chegou uma hora que ele já não aguentava mais, sabe? Ele não conseguia nem olhar na cara do cliente, tão estressado que ele estava. Então, aí eu já acho que não é saudável. Então aqui hoje, é óbvio, a gente trabalha, mas a gente também não se mata, né? Eu trabalho no escritório com ar-condicionado, na frente do computador, né? Você faz mais home office, né? Mas a Alessandra está aqui, a gente tem um ambiente muito saudável, muito gostoso de se trabalhar. A gente tem projeções, né? Então assim, quando você olha um negócio, fala assim, nossa, a conta não está fechando. Aí muda, nossa, a conta não está fechando. Mas quando você tem um negócio que você vê que tem escala, que tem potencial, que as pessoas falam bem de você, cara, como é que não trabalha apaixonado por isso? Não tem como. É verdade. Entendeu? É isso aí. Bom, aí acho que, né, fica aí como, pra gente até finalizar, né, acho que a gente já teve uma ideia de como ser um empresário de sucesso, através de todas essas... Um pouquinho de ideias, né? Como ser um empresário de sucesso, essa dedicação, esse conhecimento. O importante é assim, né? Sempre buscar o conhecimento. Né? Eu sempre modelei muitos empresários, né? Flávio Augusto, Caíto Maia, Apolinário, né? Assisto muito Shark Tanks. Então, seminários, workshops, e hoje tem tudo no YouTube, gente. Eu não fico pagando para ir em evento, até porque também a gente não tem muito tempo para isso, mas, cara, eu assisto muita coisa. Né? Então, por exemplo, principalmente na área de marketing digital, cara, eu estudei muito com o Érico Rocha, Conrado Adolfo, Pedro Sobral, o Leandro Ladeirinha, sabe? Então, esses caras são caras que fazem milhares de dígitos por mês. Né? Então, o que esse cara fez? Qual que é a estratégia que ele usou? Como que ele fez a copy? Como que ele fez o tráfego? Qual que é a imagem que ele usa? Como que eu aplico isso no meu negócio? Exato. Então, assim, aí, por exemplo, Conrado Adolfo, além do marketing, ele ensina muito sobre gestão de negócio, sobre financeiro, sobre caixa, como que você tem que manusear o dinheiro da sua empresa, entende? Então, tudo isso é conhecimento que você não adquire na escola, você não adquire em lugar nenhum, a não ser colocando na prática e aprendendo com quem já chegou lá. Então, eu uso muito a modelagem. E eu vejo nos seus olhos uma coisa que, assim, um empresário de sucesso tem. Amor ao seu negócio. Tenho muito. É apaixonado por aquilo que faz. Sim, e se eu tiver outro negócio, eu vou ser apaixonado do mesmo jeito. Não é o fato do negócio em si, de ser só mercado financeiro, mas é o fato de empreender. O empreendedorismo, ele me transforma, sabe? É você pegar algo que não era e transformar em algo que é hoje, entendeu? Então, depois que você... Tem uma frase do Érico Rocha que ele fala, depois que você vê, não tem como desver mais. Entende? Então, a empresa Toredo, ela vai ser a top 1 no Brasil e no mundo em questão de copy trade. A gente tem muito que melhorar. E a gente já se vê lá, né? Eu já me vejo lá, exatamente. E não tem como dar errado. Só vai dar errado se eu morrer antes, Deus me levar antes. Se ele me deixar vivo aqui até os 80 anos, eu vou fazer muito barulho nessa terra. É isso aí, determinação, né? Bom, e pra gente finalizar, que aí eu acho que as pessoas, nós temos muitos empreendedores aí assistindo, que não são ainda, mas que têm o desejo de ser. Então, deixa aí, Rodrigo, algumas dicas para esse pessoal que quer ser, quer empreender. É meio clichê, né? Mas a gente sempre fala de os caras têm que ter determinação, disciplina, motivação, né? Ter sonhos. E quando a gente fala de sonhos, né? Eu vejo o sonho, ele tem que ser muito profundo. É o que eu sempre falo, né? Se o seu sonho não tira o seu sono, então você não tem um sonho, né? É ter a pegada e saber que vai dar errado. Eu não tenho... Pode dar errado, né? Mas não é que pode, vai dar errado. Muita coisa que você vai fazer vai dar errado. Por mais que você assista curso, treinamento, estude com o Donald Trump, você vai aplicar, vai dar errado. Aí o que você faz? Desiste ou remodela, né, e faz de novo. E aí a velocidade desse corrigir... Então assim, hoje as pessoas elas costumam ver somente o palco das pessoas de sucesso, mas não vê os bastidores. Então assim, cara, o tanto que eu já errei, né, um pouquinho, vocês sabem que vocês estão aqui comigo, né, praticamente desde o começo da empresa, o tanto que a gente já errou, que a gente já colocou coisa nova, não deu certo, e a gente vai e faz de novo. Então, eu acho que a maior qualidade que o empreendedor tem que ter é essa resiliência, de saber que vai dar errado, não pode ter medo. E se eu perder dinheiro? Ai, meu Deus do céu, fim do mundo. Não, cara, relaxa. Tá com vida, tá com saúde? Eu posso perder tudo que eu tenho hoje. Eu vou reconstruir de um jeito mais rápido e ficar maior ainda.
Então, eu acho que essa mentalidade, que não é fácil de chegar nessa mentalidade, eu demorei muito tempo para começar a ser mais positivo, determinado, e ir para cima, sem medo, eu demorei. E isso é treinamento. Aí você começa a levar tanta pancada da vida que acaba se tornando fácil de resolver. Né? Então, por exemplo, ontem a gente sofreu um probleminha aqui na empresa. Deu um bloqueio lá nos anúncios do Facebook. Então, para quem não sabe, a gente usa o Facebook para fazer anúncios para captação de cliente. Para quem não sabe, para uma empresa sobreviver, ela precisa do quê? De captar cliente e fazer venda. Sim. Então, fazem 2 dias que a gente não capta cliente. Por quê? Porque eu estou esperando a boa vontade do Facebook liberar a nossa conta. Uma empresa digital que não dá para pegar o carro e ir lá sentar na mesa do gerente e resolver. Só que assim, desses praticamente 6 anos que eu trabalho com marketing digital, eu já cansei e já perdi as contas de quantos bloqueios eu já levei do Mark Zuckerberg. E um recado para você, Mark Zuckerberg. Você pode me derrubar quantas vezes você quiser. Eu vou lá, faço outra conta, crio de novo e começo de novo. Entendeu? Então assim, aí eu já conheci diversas pessoas que eu ajudei no marketing digital, já dei treinamento, que tomam um bloqueio do Facebook e, ai meu Deus do céu, não é pra mim esse negócio. Não, gente, se você ficar com mimimi, cara. Então assim, a dica que eu te dou é essa, para de mimimi e esteja preparado aí pro que vai dar errado, faz de novo, que uma hora tem que dar certo. E parte pra ação, porque não adianta de nada, e tira o medo de lado, como você disse, né? Resumindo, tem vontade, tá com medo, vai com medo mesmo, mercado financeiro é a mesma coisa. Quantas contas eu não quebrei no início? E tem gente que perde ali $50 e já acha que é o fim do mundo. Cara, você tem saúde, tá respirando, levanta, vai pra cima. Aonde que você errou? Eu acho que o principal ponto é esse. Se você consegue identificar onde foi o erro, se você identificou, beleza. Agora, se você não consegue identificar, faz de novo e sempre erra na mesma coisa, aí você tem teimosia, isso aí já é coisa de burro. Sim, precisa também ser inteligente, exato. Né? Avaliar. E não é ser super inteligente, não. Não é ser, nossa, eu tenho que ir para Harvard para me tornar a pessoa mais inteligente do mundo. Não, eu sou uma pessoa comum. Isso, na verdade, são ferramentas antigas de gestão, né? Porque errou, tem que avaliar por que daquele erro e corrigir, gente, é isso. Errou, avalia, corrige, põe em ação de novo. Sim. Então, e se errar de novo, avalia de novo, corrige de novo. Né? Quantas vezes forem necessárias? Muitas vezes. Essa é a dica. Quanto for necessário. Essa é a dica. E começa antes de estar pronto, né? Acho que essa é uma frase também bem clichê que todo mundo usa, mas faz todo sentido. Porque você nunca vai estar pronto. Eu não estou pronto ainda, mas estou fazendo o que eu consigo fazer. Sim. Dando o meu melhor, né? Nas condições que eu tenho e vou continuar sempre assim. Melhorou um pouquinho a condição? Então vamos investir um pouquinho mais aqui, vamos melhorar mais ainda. Mas se eu não tenho condição, o que eu tenho hoje eu faço de melhor. E aí é isso, é dedicação e amor. Show de bola. Top? Muito bom. Gostaram demais desse episódio? Espero que sim. Se não gostou, dá o like sem gostar mesmo. Dá o like, compartilha, vai lá na página do Instagram também. Só um recado importante, galera. Infelizmente, né? É que aí que entra aquela situação, né? Da pessoa que não tem visão da pessoa que tem visão, né? Sim. Estamos sendo vítimas de crime. Vou falar que são criminosos, criando aí vários perfis fakes nossos e oferecendo serviços que não tem correlação conosco, enganando as pessoas e fazendo as pessoas caírem em golpe. Então, primeiro toque, tá? Nosso perfil oficial do Instagram é Rodrigo Toreda. Não tem acento, não tem underline, não tem ponto. É Rodrigo Toreda e pronto, tá? Então, cuidado, não vai cair em golpes, ok? Lá no nosso Instagram oficial tem uma abinha escrito WhatsApp que tem todos os números oficiais de WhatsApp. Também não vai falar com alguém no WhatsApp achando que é a gente, sem saber se realmente é a gente, tá? Sim. Aí tem gente que vai falar assim, nossa, criaram um fake da minha empresa, estão me prejudicando. Só que eu vou falar um negócio pra você, árvore que não dá fruto não leva pedrada. Então, se já estão criando fakes nossos, quer dizer que a gente está começando a chamar a atenção. Então, eu sempre olho pro lado positivo da coisa. Sim, sempre tem um lado positivo. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado pela audiência, compartilha aí com seu amigo, inspira aquela pessoa que gostaria de ter um negócio. A trajetória não foi fácil, mas se eu conseguir, eu acredito que qualquer pessoa consegue. Só precisa ser determinada, ter resiliência e estar preparado aí para tudo que vier contra você, porque a vida é assim, e ela vai querer te bater e você tem que dar na orelha dela e vai para cima. Obrigado, gente. Obrigado, Eliane. Tchau, tchau. Tchau, tchau.